Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico de um administrador foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória, aleluia. Administrar os bens é a nossa missão. Em nome de Deus, para o bem de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos aí no mês da Bíblia, após o jubileu do Bom Jesus. Foi bonito, não foi? Então, quantas graças, quantas bênçãos, quantos que buscaram o sacramento do perdão, da misericórdia. O mês da Bíblia é para a gente então viver intensamente essa palavra. Que neste ano, então, nós temos como luz para iluminar o mês o profeta Miqueias, dado do século VIII, que nos tem 3 convites, como a gente tem refletido: viver a misericórdia, praticar a justiça e ser companheiro de Deus. Ora, quem procura viver a misericórdia aproxima-se de Deus, procura também entender o outro como seu irmão, não como adversário. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus hoje vai chamar a atenção justamente contra o uso do dinheiro ou dos bens públicos ou mesmo particulares, mas de maneira desonesta. Toda vez que o dinheiro é usado para ambição, para ganância, para desonestidade, esse dinheiro é abençoado por Deus? Não é. E é isso então que a palavra de Deus vai nos alertar. Nós somos responsáveis, tanto pelos nossos bens, quanto pelos bens, mais ainda, os bens dos outros. Na leitura primeira do profeta
nós víamos Amós falando contra aquelas pessoas que na época dele, lá no século VIII a.C., praticavam as injustiças, cresciam seus negócios à base da desonestidade, fazendo, inclusive enganando os pobres. Aquelas pessoas procuravam então se enriquecer de maneira ilícita, ilegal, praticando uma maneira que, vamos dizer, deturpava, explorava, e aí não eram abençoadas por Deus, porque Deus está de olho nesse tipo de ação. Já o Evangelho mostrava também esse caso que Jesus conta de um administrador endereçado a todos nós, porque nós também somos os administradores de Deus, nós não somos donos. Não tem aquela frase para para-choque de caminhão? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. A gente não é dono da vida, nós somos administradores. O dono é Deus, Senhor, Dominus, Senhor. Então, cuidado para a gente não se tornar uma espécie assim de rei absoluto, achar que a gente então é dono das coisas e não achar que a gente tenha que prestar contas do que fazemos ou que deixamos de fazer. Esse administrador foi elogiado por Jesus, não é por causa da sua desonestidade, mas por causa da sua habilidade, da sua esperteza. Na verdade, ele não estava roubando do patrão, porque aquele ganho que ele mandou diminuir, por exemplo, eram 100 barris de óleo, mandou colocar 80, 100 sacas de trigo, mandou colocar 50. Essa diferença, na verdade, era o seu ganho, era assim que ele vivia, sobrevivia. E aí o patrão não achou certo, porque ele estava ficando, vamos dizer, até abastado. O patrão achou que ele estava enriquecendo de maneira muito grande, a ponto de prejudicar o patrão. E aí, quando ele é ameaçado de ser despedido, o que ele faz? Ele deixa de ganhar o que é dele e ganha a confiança dos devedores do patrão, de modo que quando ele saísse dali, ele poderia readquirir essas amizades e também a confiabilidade dos outros. Ele foi elogiado por isso, quer dizer, a sua capacidade habilidosa, a sua maneira de pensar, não só em si mesmo, mas pensar nos momentos angustiantes, nos conflitos, como administrar os bens. De fato, diante dos bens do mundo, nós temos 3 perspectivas, não é? Você pode utilizar os bens para, por exemplo, primeiramente o bem comum, o bem de todos. Saber que existe o bem particular, mas quando é um bem comum, esse bem comum é muito mais importante ainda do que um bem particular. Segundo ponto, os bens podem ser utilizados para a utilidade, para a necessidade de todos. E aí então, quanto eles farão bem, se forem utilizados, por exemplo, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para o transporte. Terceiro ponto, os bens também podem ser utilizados de maneira caritativa, quer dizer, para a caridade, para ajudar o outro, sobretudo aquele que precisa. Então aí se vencerão as tentações, a tentação da ambição, a tentação da desonestidade, da corrupção. A igreja neste ano preparou um subsídio, uma cartilha CNBB sobre a política, para que a política seja utilizada, como o próprio nome diz, polis, significa organização social, para o bem comum. É a ciência, a arte de se administrar o bem comum. Porque a partir do momento que a política é usada para o mal, para a corrupção, para a desonestidade, para a injustiça, essa política já não é abençoada por Deus. E aí, então a CNBB lembra o dever dos eleitores, dos políticos em geral. Todos nós somos políticos. A política com P maiúsculo, né? Que é diferente de politicagem, que é a forma deturpada da política. Daí então vocês virem que o cristão tem que estar sempre consciente também da sua missão no mundo, de cidadão, de construtor da sociedade justa e solidária. Por isso que São Paulo, na leitura do Timóteo, pede para a gente rezar por todos os que administram, os que governam. Quando a gente faz o momento da bênção do Santíssimo, vocês já perceberam?
tem sempre aquela oração lá pelas autoridades, para que façam de sua autoridade e do poder um exercício para o bem comum, para o crescimento da comunidade, para a transformação da sociedade. São Paulo lembra que nós cristãos temos o dever de rezar para que justamente as pessoas não sejam tentadas pelo poder, pela desonestidade, pela corrupção, pela falta de ética e de responsabilidade social. Então a oração, ela também ajuda para que haja princípios éticos, morais, sociais para o bem do mundo. Essa é a ótica da palavra de Deus neste fim de semana. Primeiro, saber que nós somos administradores dos bens de Deus. Em segundo lugar, que nós somos chamados a viver essa responsabilidade, essa corresponsabilidade para um mundo melhor. E também que a palavra de Deus nos ajude a viver a caridade, sabendo que é muito importante a gente não se dominar, não se escravizar por nada deste mundo, porque cada um de nós também um dia vai ser chamado a atenção, como aquele administrador. O que você fez com o maior bem do mundo, que se chama vida, que Deus nos deu e que um dia a gente vai devolver para Deus do jeito que estiver sendo vivida. Mas que com a palavra do nosso Deus nós possamos agradecer o quanto Ele é bom e o quanto Ele nos oferece da sua misericórdia para viver neste mundo. Pensemos um pouco. Creio em Deus